Na sabatina do Jorge Messias, que acontece hoje, né, dia 29, o Esperidião Amin, senador de Santa Catarina, fez uma pergunta para o Jorge Messias que derruba ele enquanto advogado-geral da União. E isso está relacionado aos atos de 8 de janeiro, porque ele foi o primeiro a pedir a prisão, né, dos vândalos que quebraram as dependências dos três poderes. E na sua fala, ali, durante a sabatina, Jorge Messias falou: olha, no meu papel de advogado da União, eu tenho que preservar pelo patrimônio público, patrimônio da União. Então, aqueles vândalos que quebraram, eu entrei com pedido de prisão, né, em flagrante. Né? Olha só, hein? Em prisão em flagrante. É flagrante, né? Depois vocês me explicam aí como é que eu falo isso. Então, Esperidião Amin colocou ele na parede. Vamos ver esse aí? Olha só a tirada do Esperidião. Eu não vou me alongar, Não é mesmo? mas na véspera da provável votação da dosimetria, eu não posso deixar de lembrar pelo menos o exemplo catarinense que foi citado pelo senador Flávio Bolsonaro. O senhor Alcides foi condenado a 14 anos de cadeia, piedosamente, condenado piedosamente, legalmente, segundo imaginam os juristas que mandam no país. 14 anos de cadeia porque fez um Pix de R$ 500 para contribuir para o pagamento de um ônibus que seguia para protesto, ministro Múcio. Talvez tenha pago mais alguma coisa, mas não pagou para transporte de arma. E foi condenado porque participou de um golpe armado, que Vossa Excelência teve a coragem de, falando a verdade, dizer que não aconteceu. E é o que eu acho também. Então, este 8 de janeiro, doutor Messias, foi informado a 39 agências do atual governo, e eu tenho aqui a lista, e não tirei de documento confidencial, porque nunca houve, mas tirei do Congresso em Foco, edição de 17 de julho de 2023, que não foi contestado. 39 agências receberam o aviso às 19h40 do dia 6 de janeiro da provável invasão dos prédios do Congresso e outros da esplanada dos ministérios. Não tem supermercado, não tem boate, só tem prédio público. Não há um inquérito até hoje sobre a omissão. Presta bem atenção. Houve dano público? Houve. Vossa Excelência citou 3,5 milhões no Senado ou no Congresso. Nenhuma autoridade que recebeu os 39, foram 39 agências, algumas delas federativas, portanto, sob a cabeça federal, existem 26, 27 agências estaduais. Então, não quero multiplicar. Nenhum inquérito para que os omissos, que pela legislação que eu conheço, são tão criminosos quanto o autor de um crime. E se for de uma contravenção, idem. Não há um inquérito, eu repito. Então, a defesa do interesse público, a Controladoria Geral da União, o senhor acha que não se omitiu? E a situação é mais dramática porque amanhã nós estaremos votando o projeto de lei da dosimetria, de que eu fui relator aqui no Senado. E no dia em que o presidente vetou, eu apresentei, ou reapresentei, o projeto de lei da anistia, que alguns dizem que o Congresso não pode dispor sobre isso.
E eu acho que pode, e há várias decisões do próprio Supremo que confirmam. Então, a minha pergunta aí, não há uma omissão da AGU na busca do ressarcimento de quem que deriva não apenas da ação de vândalos, mas que deriva também da omissão e da cumplicidade por omissão. Segundo, Eita, nós, hein? Essa pergunta foi muito boa e nós vamos ajudar a responder essa pergunta aqui para o Espiridião Amin. Não espere do Jorge Messias uma resposta a essa altura do campeonato igual a da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito. Aliás, a gente aconselha você, que é novo aqui, que está chegando agora, né, que assista o vídeo 957, o vídeo que a gente postou ontem, né, ou nessa madrugada agora. O 956, esse é o 957, que a gente fala sobre, né, o Pacto do Silêncio, né, o inquérito das fake news e, né, a desinformação, né, como se diz assim, a desorganização da informação, né, o caos informacional, né. Então, o 8 de janeiro, essa pergunta que ele fez aí, pela omissão, e olha, não houve nenhum inquérito sobre a omissão dessas autoridades, que é, sim, né, prevaricação. Se eles omitiram na ação de defesa do patrimônio, eles prevaricaram. E isso está ligado à cúpula do governo, tá certo? E dos três poderes, da cúpula do STF, da cúpula do, né, do Congresso, da cúpula do Planalto. Então, por que que não teve nenhum inquérito sobre isso? Porque eles receberam, desde o dia 6, né, avisos de que haveriam, né, movimentações para invadirem os prédios. Agora também, o Espiridião a mim não destacou isso, não houve nenhum inquérito punindo alguém, entendeu? Por fazer essa convocação para chamar o pessoal para destruir os prédios. Se houve, meu amigo, a gente não conhece. Eu gostaria até que você postasse aqui. Porque essa divulgação, esse chamamento que foi feito amplamente pelas redes sociais, teve a coparticipação desse governo, assim que a gente entende. Por isso que houve a necessidade de se omitir diante dos avisos das inteligências de que as redes sociais estão convocando pessoas para invadirem os prédios. Porque, presta bem atenção, se o golpe foi dado pela própria esquerda, se foi dado pelo próprio governo, se foi dado por agentes infiltrados, que a gente chama de, né, grupo fake, que estava lá, né, numa simbiose com os patriotas, e houve essa facilitação para que eles entrassem lá e fizessem aquele estrago, para poder culpar os patriotas, para prender os patriotas que estavam no QG, e para isso chegaram ao Bolsonaro, você entende que outra coisa é muito importante. Como que eles vão, né, culpar aí o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, né, que tem o poder da Controladoria Geral da União, na defesa do patrimônio público, entendeu? Ah, quem quebrou tem que ressarcir. Pois é, mas aí? E a omissão? Realmente não houve nenhum inquérito sobre a omissão, tá certo? A omissão se deu porque, para atrair, né, pessoas do Brasil inteiro, né, que estivessem distraídas, né, que se fossem uma presa fácil para esse esquema, se não houvesse esse chamamento na imprensa, não teria como o governo atrair, né, essas centenas de brasileiros que estavam indignados com o processo eleitoral de acordo com a diretriz que o Alexandre de Moraes deu, né, inclusive com o inquérito das fake news, para atrapalhar o processo eleitoral. Então, meu amigo, se não houve inquérito,
pelas omissões. Por quê? Porque se você não tivesse um chamamento na imprensa, quer dizer, nas redes sociais, essas pessoas desavisadas não viriam para Brasília. Então, esse é o efeito colateral, entendeu? Desse golpe mal feito pela própria esquerda. Eles tiveram que fazer um chamamento. Esse chamamento, que para pegar essas pessoas desavisadas, que estavam descontentes com o processo eleitoral, levar essas pessoas para Brasília, para fazer essa tocaia, colocar os pessoal dele para quebrar os prédios lá, para depois prender essas pessoas, e aí chegar no Bolsonaro, dizer que o Bolsonaro queria dar um golpe. Então, é claro, está evidente, porque as coisas que não têm resposta, têm perguntas, entendeu? Então o Messias vai falar, poxa, realmente eu não fui atrás da omissão, não fui atrás da prevaricação. Por quê? Porque era o pessoal do governo, é o pessoal que estava interessado naquela desgraça. Talvez o pessoal que patrocinou aquela desgraça. Porque quem ganhou com isso foi eles. A direita não ganhou nada com isso. Bolsonaro não ganhou nada com isso. Bolsonaro foi preso. Por quê? Porque caiu dentro dessa narrativa. Eles conseguiram incluir o Bolsonaro dentro dessa narrativa e de uma forma ortodoxa, né? O Poder Judiciário encaixou ele ali, né? E fez essa prisão arbitrária. E agora, a gente percebe que na fala do senador Esperidião Amin, né, estamos na véspera de votação da dosimetria, que talvez seja a barganha que o governo Lula está fazendo para aprovar, colocar o Messias lá dentro do Congresso, ou dentro do Supremo. Entendeu? O Messias que foi o cara que pediu a prisão dessas pessoas inocentes. E aí você tem que assistir o vídeo anterior, o 956 da CCI, para você entender o que a gente está falando. Entendeu? Então, é tanta injustiça que a gente vê nesse país, entendeu? E tanta podridão, que aqui dos altos alterosos, que a gente assiste o Brasil vendo isso, certo? Não tem como a gente deixar de manifestar a nossa indignação. Tá certo? Então é isso, Esperidião Amin. Não houve nenhum inquérito para apurar a omissão e a prevaricação das autoridades do próprio governo. Por quê? Porque esse chamamento foi feito através do próprio governo, para atrair essas pessoas desavisadas. Senão essas pessoas desavisadas não seriam presas. Porque eles não iam prender os comparsas dele que iam entrar lá para quebrar. Entendeu? Eles iam prender as pessoas desavisadas. E aí fizeram uma confusão informacional, pegando imagens da turma que quebrava e depois da turma que foi presa e falar que é uma coisa só. E não é. Entendeu? E essa confusão informacional que foi gerada a partir de embaralhamento das imagens do 8 de janeiro, entendeu? Onde você põe culpa em uma pessoa que não tem nada a ver com isso para justificar. Ah, eu pego a imagem de alguém que quebrou, mas aquele alguém fugiu, aí eu falo, essa pessoa estava lá, então essa pessoa fez parte da quebradeira. Essa é a narrativa que foi construída para pegar essas pessoas inocentes. E esse chamamento que despertou as agências de segurança para alertar o governo, olha, a rede social está convocando pessoas para vir para Brasília. Ah, mas isso aí é preciso. Senão nós não vamos atrair os desavisados. E aí não tem quem prender. E se não tem quem prender, não tem como justificar uma tentativa de golpe. E se não tiver como justificar uma tentativa de golpe, não tem como encaixar o Bolsonaro numa trama golpista. E se a gente não encaixar o Bolsonaro numa trama golpista, ele vai ficar elegível. E se ele ficar elegível, ele vai ganhar as eleições. E a direita vai tomar o poder de novo. E a gente não quer perder esse poder que nós tomamos na marra, de forma ortodoxa, heterodoxa, né? Passando por cima das normas, passando por cima da Constituição. Então, quando você coloca essa questão e as pessoas ficam indignadas para entender, a gente explica da forma mais simples e lógica, porque as coisas, tudo tem uma motivação, tudo tem uma razão de ser. Então, está explicado, o senador de Santa Catarina. Não houve nenhum inquérito, não houve nenhuma punição por omissão
e por prevaricação das autoridades que deixaram que aquilo acontecesse, e por facilitação da entrada, né, dos vândalos nos prédios, até o G-Dias estava lá entregando água para eles, porque foram eles que fizeram isso. Então eles não vão punir eles mesmos, tá bom? Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, aqui em Minas. E Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Esse é o vídeo 957 da CCI. Olha como nós estamos avançados, né, no estudo da comissão sobre o tema ligado ao 8 de janeiro. Então, se você quer alguém especialista em 8 de janeiro no Brasil, entre na TV Del Rey e pesquise nossos vídeos, porque não existe em nenhum canal do Brasil e do mundo nenhum estudo tão profundo, tão abrangente e tão assim materializado, porque a gente não só fala, né? A gente fala, né? A gente mata a cobra e mostra o pau. A gente traz documentos, a gente traz imagens, a gente traz depoimentos e a gente constrói, entendeu? O cronograma certinho, a gente consegue tirar, né, a desordem informacional que a mídia compactuou com isso, gerou para confundir as pessoas, né? Peguei uma imagem de uma pessoa que quebrou, que é um fake, né, que é um comparsa do governo, e depois pega uma imagem da pessoa que foi presa e fala assim, tá vendo? Eles quebraram, então essa pessoa tem que ser presa. A pessoa que eles pregaram não é a pessoa que quebrou. E aí, quando for fazer a dosimetria, pô, e aí? Tem 3 anos que esse povo está condenado, pagando, né, uma pena inexplicável, e aí vai fazer dosimetria, e aí vai ter o cuidado de analisar individualmente, caso por caso. Se for fazer isso no, no, na coisa, no devido processo legal, na coisa mais correta possível, vai estabelecer um caos jurisdicional, porque vai descobrir que foi tudo uma farsa. Então não tem nada que esse cara fez? Em defesa da democracia. Que democracia que eles queriam defender? Eles que fizeram. Então, meu amigo, nós estamos diante de um momento que o Brasil está vivendo, né, um luto institucional. Tá bom? Então tá bom. Fiquem com Deus. Comente, curta, se você achar importante. E mande aí para os seus amigos. Tá certo? Um abraço.